O título da mensagem de hoje é Todas as religiões levam a Deus? Jesus, quando esteve entre nós, os homens, na terra, ele não disse que todas as religiões são boas. Pelo contrário, disse que há duas portas e dois caminhos que levam a fins opostos. Isto está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Muitas coisas feitas em nome da religião não são aprovadas por Deus. Prostituição sagrada, poligamia, invocação dos mortos, idolatria, práticas ligadas à feitiçaria e outras práticas e crenças que não estão apoiadas na Bíblia Sagrada. Então, estes caminhos que não estão dentro do caminho estreito, apertado, leva à vida e poucos há que a encontre. De modo que nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para que nós tenhamos o conhecimento daquilo que agrada a Deus e possamos entrar pela porta estreita. Quem recusar é uma situação que vai dar por fim a separação dessa pessoa de Deus. Por exemplo, nós lemos no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus reúne um grupo de pessoas em dois grupos, colocando a um grupo o título de ovelhas e outro que não tinha essa condição, e foi então anunciar a cada qual a sua palavra, e na forma que o povo respondeu a proposta de Jesus, então passaram a ser assim salvos ou perdidos. Diz o texto de Mateus 25, versículo 31 em diante: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui está um grupo de pessoas que foram colocadas à direita do Senhor Jesus e com o título de ovelhas. E para eles, então, foram convidados para tomar posse do reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Já ao outro lado, foi colocado ao lado esquerdo, e aí foi dito o seguinte a partir do versículo 41 em diante: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 46, então, temos a conclusão: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui está essa posição que cada qual de nós, seres humanos, tem a sua liberdade de agir segundo a sua vontade. Deus respeita a nossa vontade e avisa, como lemos em Mateus 7,
13, 14, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ela. De modo que cabe a nós tomar uma decisão nesse particular. E aí está, meu prezado ouvinte. Se hoje está ouvindo, como faz talvez diariamente, a mensagem que aqui pregamos, e às vezes a pessoa fica procrastinando, adiando, protelando uma decisão, talvez porque a vida cristã exige uma mudança de vida, de acordo com a vontade de Deus. Mas a pessoa está acostumada a uma vida distante de Deus, dando vazão a todos os seus sentimentos que são contrários à vontade de Deus. Com isso não se pode agradar a Deus. E o resultado, no final, é isso, no juízo, dos lados, e aí estará uma situação que não vai agradar os que estiverem fora do propósito de Deus. Para pessoas, a quem será dito: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já para outro, apartai-vos de mim. Então, é uma oportunidade que Deus concede a todos nós de ouvir a sua palavra, a ordem específica de Jesus, ao terminar o seu ministério aqui na terra e voltar-se para o Pai. Marcos 16, versículos 15 e 16, ele declarou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aí o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, em todas as nações, de modo que a salvação Deus quer de todo ser humano. E lemos ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, uma declaração acerca do que Jesus pode fazer por nós quando erramos em nossa vida, precisamos do perdão de Deus, e aí está então a oportunidade de Deus nos perdoar quando nos arrependemos. Isso é uma oportunidade que Deus dá. Diz o texto sagrado: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o favor de Deus é esse: não pequeis, mas se pecar, você não está desamparado, você tem um advogado que é Jesus Cristo, e ele convida em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos. Não um convite especial a um grupo de pessoas, mas vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas vidas. Então, a palavra propiciação significa uma condição aberta para aqueles que se arrependem dos seus pecados aceitarem o meio de salvação exclusivo que é o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, junto ao Pai, para interceder por nós e com a sua obra salvífica no Calvário propiciar para esta pessoa que viveu um tempo da sua vida afastados de Deus. Cheguemos-nos a Ele, arrependidos, e obtemos então
a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para avaliar o prejuízo de uma pessoa que às vezes considera com desdém essa oportunidade que encontramos na Bíblia Sagrada, e nós lemos a declaração do Senhor Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que dará o homem em troca da sua alma? Que pagamento poderá fazer ele? Nenhum meio outro que não seja o realizado por Jesus Cristo, como lemos também em João 3,16. Deus amou o mundo somos nós, de uma maneira tão indescritível, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só se perderá aquele que tiver um coração apegado às coisas deste mundo e achar que não vale a pena render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas que você tenha um raciocínio, pense no assunto e possa tomar uma decisão enquanto há esta oportunidade da parte de Deus para nós. Amém.